CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia! Está no ar o CBN Universidade deste sábado, 16 de janeiro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que toda manhã de sábado traz para você as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba, sem contar as informações sobre direito e cidadania e ainda as dicas bem legais no quadro Português Sem Segredos. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. Vamos saber o que é destaque por aqui? Neste sábado, a gente fala sobre o calendário acadêmico na UEPB. O próximo período continua com aulas online. No quadro Direito e Cidadania, o professor Luciano também aborda o tema. Na coluna de hoje, ensino remoto no Brasil da pandemia. Tem as informações sobre o edital de seleção para transferência voluntária para o UEPB, que está aberto até a próxima quinta-feira. Pró-Reitoria de Extensão inicia cadastros de extensionistas no Probex. A entrevista deste sábado é com a professora Hilva Sueli, do Departamento de Odontologia, que coordena o projeto PET Saúde Interprofissionalidade. A gente traz o balanço do cursinho Pro-Enem da UEPB, que garantiu aula para estudantes da rede pública que vão fazer prova do Exame Nacional do Ensino Médio. No quadro Português Sem Segredos tem mais revisão com o professor Denis Medeiros. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia reforçando a informação sobre o processo de seleção para transferência voluntária para o semestre 2020.2 na Universidade Estadual da Paraíba. O edital está aberto até o dia 21 desse mês, ou seja, até a próxima quinta-feira. E ele é voltado para pessoas que estejam na graduação em qualquer instituição de ensino superior, seja ela pública ou particular, e que queira uma vaga na graduação da UEPB. As inscrições podem ser feitas no site da instituição, o uepb.edu.br, na aba da Comissão Permanente de Concursos, a CPCOM. E para ter direito a uma vaga, o candidato precisa estar devidamente matriculado na instituição de origem e ter cursado pelo menos o primeiro período da graduação. De acordo com o edital publicado pela Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, o número de vagas varia entre 1 e 11 para cada turma, isso dependendo do curso e período desejados. No ato de inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos: documento comprobatório do reconhecimento ou autorização do curso, declaração da instituição de origem que tenha coeficiente de rendimento escolar e confirmação de regularidade de matrícula ou matrícula trancada no semestre letivo 2020.2, histórico escolar original atualizado devendo ter as notas do vestibular ou SISU ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição, cópia do documento de identidade e as disciplinas cursadas até então. Para as instituições estrangeiras, será necessário cópia do documento comprovando o reconhecimento da IES e do curso pelo órgão competente do governo do país de origem com tradução oficial. Mais informações você encontra no site da UEPB ou através do telefone da Prograde através do 3315 3350. E a gente muda de assunto porque é hora de ouvir o comentário do professor Luciano Nascimento. Neste sábado ele fala sobre o ensino remoto no Brasil da pandemia. Vamos escutar. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN. E o tema da coluna de hoje, Direito e Cidadania, é o paradigma do ensino remoto, que para muitos, ou para a maioria, o ensino remoto se resume à utilização dessas ou das tecnologias de informação no momento presente. Não é bem assim. Faremos, portanto, aqui um levantamento da memória do ensino remoto, uma historicidade das categorias ou modalidades de ensino remoto. E essa é a ideia da coluna de hoje. Muito bem, a ideia que foi construída e traduzida pela sigla EAD, Ensino à Distância, não é nova na memória da pedagogia e dos sistemas de educação
ou educacionais. Nos séculos 17 e 18, países como a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos já haviam imaginado a formulação de modalidades de ensino remoto. A origem são os séculos 17 e 18. No século XIX, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha implementam o ensino à distância por meios de correspondência. No século XX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, a União Soviética, a antiga União Soviética, a França, portanto, implementam e organizam de forma sistemática o ensino remoto pela modalidade de correspondência. Na União Soviética, por exemplo, chegou-se a construir um sistema em que, no período de 2 anos, esse sistema atendeu 350 mil pessoas nas mais longínquas regiões do território da União Soviética. Pessoas que não tinham condições de frequentar um estudo escolástico, de se submeter a uma formação escolástica, conseguiram uma educação por via da correspondência no território soviético. No que se refere à América Latina, países como Brasil, Colômbia, México e Venezuela conseguiram construir uma modalidade de ensino remota, inclusive pelo sistema de rádio. No caso do Brasil, a modalidade mais famosa que nós temos, ou que tínhamos então, é denominada de Instituto Universal Brasileiro. Foi uma das grandes formas de alfabetização das populações no Brasil, aquelas que estavam em regiões nacionais em que o sistema educacional não conseguia chegar. Muito bem, mas para os dias atuais, para o paradigma do ensino remoto do presente, há que se fazer uma separação ou uma distinção ou uma diferenciação entre o que seja EAD, ensino à distância, e ensino remoto. Toda vez que estamos à luz da denominada EAD, ensino à distância, é uma modalidade educacional, uma modalidade pedagógica em que o professor e o estudante estão separados tanto do ponto de vista espacial quanto do ponto de vista temporal. O que significa dizer que não ocorrem o ensino e o aprendizado não ocorrem automaticamente, simultaneamente. Enquanto que no ensino remoto, que é o uso ou que é uma plataforma pedagógica ou educacional por tecnologias da informação, nós temos apenas a separação espacial, mas o ensino é em tempo real. No ensino remoto, o exercício da docência pelo professor se dá em tempo real com o estudante, havendo apenas a separação espacial, não havendo, portanto, a sala de aula física presencial. E no ensino remoto, dá-se a sua execução pelo uso de ferramentas de tecnologia da informação. E aí as ferramentas de tecnologias da informação são as mais diversas. Os programas que tem à disposição são os mais diversos, como o Google Home Class, o Meet, o Zoom, o Skype e outras plataformas de tecnologias da informação. Especificamente com o paradigma da pandemia do coronavírus ou da Covid-19, no caso específico da Universidade Estadual da Paraíba, que conduziu a situação com maestria, tivemos, portanto, e aqui uma cronologia, a suspensão das aulas em 17 de março de 2020. Nessa data, a Universidade Estadual da Paraíba decidiu que não haveriam mais aulas presenciais em função da constatação da Covid-19. A reitoria, portanto, publicou a Instrução Normativa 01/2020. Ao mesmo tempo, construiu um sistema de oferecimento de cursos para os professores que ainda não haviam se deparado com as tecnologias da informação, com as ferramentas de tecnologia da informação para um exercício do ensino remoto. Foi um momento de complexidade, um momento para observações, formulações e construções alternativas para a continuação do ensino na universidade. Em reuniões conjuntas, o CONSUN e o CONCEP, o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 7 reuniões, que podem ser afirmadas como 22 horas, 42 minutos e 47 segundos de encontros dos 2 órgãos da universidade para decidir sobre o ensino na UEPB, finalmente, em 26 de junho de 2020, o CONCEP aprova a resolução UEPB-CONCEP 0229/2020, que passou a regulamentar o ensino remoto na UEPB
com o reinício do semestre de 2020.1 para a data, então, de 3 de agosto de 2020, prolongando o semestre até 15/12 de 2020. Portanto, o semestre 2020.1 concluiu-se em 15 de dezembro de 2020. E apontando que o semestre 2020.2 iniciar-se-á em 17 de fevereiro de 2021, ainda na forma não presencial, porque não tivemos, o fim, da pandemia ou da Covid-19 ou coronavírus. Em meio a toda essa complexidade, o Ministério da Educação emitiu uma resolução, a resolução do Conselho Nacional de Educação, no último dia 10 de dezembro de 2020, afirmando a autorização do ensino remoto em todo o Brasil durante a pandemia. Ou seja, enquanto durar a pandemia, o ensino no Brasil, em escolas públicas, escolas privadas, universidades privadas ou públicas, o ensino será na forma remota e não presencial. O que significa dizer que, em uma manutenção da pandemia até fevereiro de 2021, nós teremos ensino remoto nas escolas privadas e públicas, universidades privadas e públicas no Brasil. E o ensino presencial só retornará com o fim da pandemia. A resolução do Conselho Nacional de Educação, que regulamenta a Lei 14.040 de 2020, informa que assim será enquanto houver a suspensão de determinadas atividades pelo poder das autoridades locais e estaduais na constatação da permanência da pandemia, regulamentando, portanto, os protocolos sanitários e de saúde pública e assim ficando as aulas, o ensino na forma remota. E o MEC, portanto, reconhecendo a legalidade do sistema de ensino remoto no Brasil. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado com mais Direito e Cidadania aqui pra gente. E ainda nesse programa a gente fala sobre aulas remotas e o início do período de aulas na UEPB. E vamos de intervalo? Na volta a gente fala sobre as ações da UEPB para alunos do ensino médio que devem fazer Enem amanhã e tiveram suporte do cursinho preparatório da instituição. E ainda tem revisão de português com o professor Denis Medeiros. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, 16 de janeiro de 2021. E o nosso assunto agora é o edital Probex Cota 2020/2021. E o atenção é justamente para os coordenadores de projetos e programas de extensão que foram aprovados no edital. É que a Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, disponibilizou o sistema eProbex para o cadastro dos alunos extensionistas, bolsistas e voluntários. O cadastramento fica aberto até o dia 5 de fevereiro. E para cadastrar o aluno bolsista, é necessário anexar na plataforma a ficha de cadastro, o termo de compromisso para concessão de bolsa de extensão, xerox do CPF e RG, comprovante de residência, comprovante bancário, histórico acadêmico e declaração de aluno regularmente matriculado. O cadastro é feito exclusivamente de forma online. A ficha está disponível no link proreitorias.uepb.edu.br/proex/probex. O recebimento das bolsas só é providenciado depois do cadastramento. Para mais informações ou dúvidas sobre o assunto, o telefone disponibilizado pela Pró-Reitoria é o 98753-9003. Amanhã é o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos para fazer as provas em todo o país. Aqui na Paraíba, a Universidade Estadual oferece há mais de 18 anos o cursinho Pro-Enem, que prepara estudantes da rede pública de ensino para a prova do Enem. São ofertadas aulas pelos estudantes dos cursos de licenciatura da UEPB com a supervisão dos professores. As vagas para o Pro-Enem são bem disputadas e sempre no início do ano, novas turmas são formadas. Em 2020, mesmo com toda a pandemia, o cursinho da UEPB se ajustou às atividades remotas e as aulas preparatórias permaneceram online.
Nossa produção entrou em contato com o coordenador do ProEnem, o professor Faustino Neto, que fez um balanço sobre o projeto e a preparação dos alunos que vão fazer as provas do Enem. Vamos ouvir. Com relação às atividades, às aulas do ProEnem, que é um cursinho preparatório da UEPB, para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, um cursinho que já faz muito tempo que existe na universidade. Ele sempre foi na modalidade presencial, mas esse ano, em função das consequências impostas pela pandemia, do Covid-19, como tudo na universidade, nós desenvolvemos de forma remota as aulas preparatórias para o Enem, edição 2020, cujas provas vão ser agora, em 2021, no próximo domingo e de domingo a 8, certo? Pois bem, desde o mês de agosto que a gente vem desenvolvendo essas aulas em horários diferentes, durante a semana à tarde, à noite, e também ao sábado pela manhã. Então, nós montamos turmas para esses horários, como também oferecemos todos os professores necessários ao cumprimento de todas as matrizes curriculares e conteúdos propostos pelo Enem. Então, nossos professores, ou monitores, que são alunos dos cursos de graduação da UEPB de licenciatura, desenvolveram ao longo de todo esse tempo aulas com conteúdos específicos voltados para o Enem. Então, acreditamos que os alunos nossos, que participaram desse curso, desde o mês de agosto até os dias de hoje, estejam preparados para realizar essas provas do Enem domingo e de domingo a 8. Nessa reta final, nesta semana e na próxima, a gente mudou um pouco a dinâmica das aulas. No lugar de aulas individuais com conteúdo específico, nós estamos trabalhando aulões. Por exemplo, essa semana, os aulões serão de quê? Serão de linguagem, literatura, produção textual, inglês ou espanhol, e de humanas, geografia, história, sociologia e filosofia. Em cada um desses aulões, nós teremos diferentes professores, mais de um professor, são vários, que vão, de forma bem dinâmica, dividir esse tempo e trabalhar esses conteúdos. Já na próxima semana, os aulões serão voltados para aquelas diretrizes e conteúdos de ensino da segunda prova do Enem, que são o quê? Matemática, química, física e biologia. Em todos esses aulões, a nossa dinâmica desenvolvida será a mesma, 2, 3 ou mais professores trabalhando nessa modalidade. Bom, então é isso. E mais uma vez lembrando, infelizmente, não só aqui em Campina Grande, no âmbito da UEPB, mas em todo o Brasil, forçados pela disseminação do coronavírus e pelos efeitos da pandemia, a gente teve que trabalhar essas aulas na modalidade o que é a distância. Evidentemente que nós tivemos algumas limitações devido às vezes à dificuldade dos nossos alunos terem acesso a alguns recursos tecnológicos para acompanhar. Mas, apesar das dificuldades, a gente sempre pôde contar com um número expressivo de alunos participando desde agosto até essa reta final, certo? Então, quero desejar para todos vocês, tanto os participantes do ProEnem, como outros que estejam assistindo essa matéria e que irão fazer prova no próximo domingo, domingo a 8, desejar a vocês uma boa prova, que vocês tenham um ótimo resultado nesse exame do ensino médio e que possam ter acesso às universidades públicas, claro, especialmente a nossa instituição, que é a UEPB. Muito obrigado e, mais uma vez, boa prova e boa sorte. E para você que vai fazer as provas do Enem amanhã, o professor Denis Medeiros continua com a revisão no quadro Português Sem Segredos. Se liga aí. Português Sem Segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros. Hoje vamos dar continuidade ao momento dedicado aos alunos que farão o Enem 2020 amanhã. Aqui vão as últimas dicas do quadro Português Sem Segredos. Agora não são mais dicas para estudar de fato, mas para relembrar, guardar essas informações para a prova. Afinal de contas, você precisa descansar para a maratona que vai enfrentar amanhã. São 5 horas e meia de concentração, uma verdadeira prova de resistência. Eu quero lembrar
de duas coisas fundamentais: uma boa alimentação e um bom sono. Acordar cedo, não comer nada que não tem costume, separar todo o material com antecedência, chegar cedo no local de prova, porque a gente sabe, imprevistos acontecem. E, gente, por favor, regra simples: se a gente não gosta de ser incomodado, não vamos incomodar ninguém. Você vai fazer uma prova, então não precisa levar uma feira, senão não dá tempo de resolver tudo o que você precisa. Escolha embalagens que façam o mínimo de barulho possível, não seja o instrumento do estresse alheio, beleza? Daqui para amanhã, quando estiver de bobeira, não custa nada dar uma lida numa redação nota 1000, nas anotações de embasamentos, das fontes. Lembra que eu pedi semana passada para você catalogar, escrever tudo lá numa folha para ficar mais fácil o acesso, relembrar aquelas informações? Não fica ansioso querendo descobrir tema, não vale a pena perder energia com isso, nem estar procurando nas redes sociais. O que importa é escrever bem e confiar no processo. Acreditar que durante o ano você estudou o suficiente para levar bons argumentos para qualquer tema. Professor, eu li o tema, só tenho 2 embasamentos que eu consigo encaixar no texto. Ótimo! Pega um dado lá do texto motivador, faz uma paráfrase, uma releitura, coloca a fonte e argumenta em cima. Eu só não posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V e zero de comentário sobre aquele dado. Dê uma revisada também nos elementos coesivos, nos conectivos e tenha muita atenção ao utilizá-los. É preciso conhecer o sentido dessas palavras ou expressões para poder utilizá-las sem medo e de forma coerente, né? É preciso ter coesão entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Muito bem. Quando você terminar o texto, faça uma revisão de norma de maneira mais superficial em relação à vírgula, acentuação, crase, para ver se não deixou passar nada, sem se preocupar mais com o conteúdo do texto, porque você não vai ter mais como mudar, né? Prefira também escrever de ordem direta, nada de inverter as orações, facilite a vida do corretor, tá? Cuidado para não fazer períodos longos, ou seja, passar muito tempo sem colocar um ponto. Inclusive, colocar um ponto é sempre uma oportunidade de trazer um conectivo, de um elemento coesivo ali para fazer uma ligação entre as orações, certo? Lembre que, assim como o texto por completo, cada período, aliás, cada parágrafo tem a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão. Então, aquele parágrafo ele precisa ter uma lógica, precisa ser coerente a sua construção. Você precisa mostrar que fez um projeto de texto bacana. Em relação à competência 5, a proposta de intervenção, é importante trazer algo real, possível, que respeite os direitos humanos e que contemple os 5 elementos, né? Então, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer um detalhamento, valorizar esse detalhamento. E preste atenção, eu só posso resolver o que eu problematizei no desenvolvimento. Então, antes de concluir, reler lá o desenvolvimento para ter certeza do que vai colocar, né? Apenas uma intervenção vai ser analisada, se contempla todos os elementos, mas às vezes será preciso trazer outro, né? De acordo com o que você problematizou. Isso vai deixar o seu texto coerente, mas a segunda não precisa contemplar todos os elementos, beleza? Bem, eu passaria amanhã aqui dando dicas, tirando dúvidas, mas a gente tem um tempo a cumprir. Espero que você faça uma excelente prova e lembre-se que é só uma prova. Tente manter a calma, vá, dê o seu melhor e confie. Eu estou na torcida por cada um de vocês. Fica aqui o meu abraço e vamos em frente. Obrigada, professor Denis. E essa foi a segunda parte da revisão do professor Denis Medeiros. Para você que perdeu a primeira, que exibimos no sábado passado, acessa lá o nosso programa no canal Rede UEPB no YouTube e fica por dentro das primeiras dicas passadas por ele. E vamos de intervalo rapidinho. Na volta a gente fala sobre o projeto PET Saúde. Tem a entrevista com a coordenadora e vamos ficar por dentro das ações educativas de orientação e garantia de atendimento humanizado nas unidades de saúde aqui em Campina Grande. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
terceiro bloco do CBN Universidade, e para você que sintonizou agora, o nosso bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que toda manhã de sábado traz muita informação aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Eu sou Natasha Leone e estamos por aqui até às 10 horas da manhã. A gente fala agora sobre o programa indutor da formação em saúde do Ministério da Saúde, no qual a UEPB atua realizando um amplo trabalho de qualificação com profissionais de saúde. É o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET Interprofissionalidade, que reúne professores, estudantes e pesquisadores dos cursos da área de saúde com profissionais que atuam nos serviços. Para entender como funciona essa iniciativa da UEPB, a gente vai conversar com a coordenadora do PET, professora Rilva Sueli, do Departamento de Odontologia. Professora, primeiro eu gostaria que a senhora pudesse explicar o que é o programa, há quanto tempo existe e como funciona. Bom dia a todos os ouvintes do programa CBN Universidades. É um prazer e uma alegria estar com vocês aqui para falar um pouco do nosso programa PET Interprofissionalidade. Para falar sobre o PET é preciso voltar na linha do tempo a partir da implantação do Sistema Único de Saúde no nosso Brasil, né? Então, depois do Sistema Único de Saúde, percebeu-se a necessidade de adequar as ações dos recursos humanos que trabalhavam nesse sistema para as atividades previstas no SUS. E para isso houve também uma grande preocupação com relação da formação dos futuros profissionais para que eles pudessem atender às necessidades desse sistema, adequando a um novo perfil profissional diferente do que tínhamos no passado. Então, em 2001, houve a publicação das diretrizes curriculares nacionais, onde havia essa adequação da formação de todos os profissionais da área de saúde que pudessem trabalhar dentro desse sistema. Então, na própria Constituição já dizia que o SUS era o ordenador da formação dos recursos humanos em saúde. Então, desde 2004, foi implementada uma política pública nacional de educação permanente em saúde. Daí, então, alguns programas indutores foram sendo criados, né? Com relação ao PET Saúde, o primeiro PET Saúde foi instituído em 2008, que era o PET Saúde da Família. E em 2018 veio o PET Interprofissionalidade, que é esse que a gente está participando agora. Então a UEPB concorreu com um projeto nesse edital e fomos contemplados com muita alegria. O que seria essa educação interprofissional? É aquela oportunidade educacional que membros de duas ou mais profissões de saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração e os resultados em saúde. Um ambiente indissociável, onde se enxerga as necessidades de saúde local, tem a força de trabalho que pode dar conta desses processos de uma forma interativa junto com a universidade. Então, essa força de trabalho de saúde atual que está agindo naquelas unidades de saúde e a futura. Sair um pouco daquele sistema de saúde mais fragmentado e nessa educação interprofissional exercer de forma colaborativa e preparada para essa prática em saúde, que a gente chama dessa prática colaborativa. Então, isso pode fortalecer o sistema de saúde através de serviços de saúde com excelência, porque está sempre havendo essa comunicação, essa colaboração do serviço com a universidade. O programa realizou várias atividades de capacitação agora durante a pandemia. Que atividades são essas? Elas foram voltadas para quem? Antes um pouco da pandemia, já tinham sido registradas, né, várias atividades de capacitação do grupo tutorial, que nós chamamos, que seriam os professores, os profissionais do serviço, que são preceptores dos nossos alunos, e os nossos alunos. Então, fazíamos reuniões mensais de formação. E a temática de cada formação dessa era, digamos, indicada
pelos grupos que estavam já lá no território, na área de abrangência dessas 5 unidades de saúde pré-selecionadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse projeto tem essa parceria da UEPB com a Secretaria Municipal de Saúde e com o Ministério da Saúde. Então, a partir do momento que os alunos estavam conhecendo o território, fazendo um diagnóstico da necessidade dos usuários que habitavam nessa área de abrangência da unidade de saúde, eles já vinham, digamos assim, suscitando ideias para aprofundar a discussão e solidificar e fortalecer também a formação de todos esses atores, né, com temas que tivessem a ver com o trabalho que eles estavam desenvolvendo nas unidades. Então, todos os meses nós tínhamos professores convidados para essas formações. Com a pandemia, essas formações presenciais não foram mais possíveis, mas foram se desenvolvendo, né, as metodologias ativas baseadas nas tecnologias de informação e comunicação e várias webconferências, lives, conversas, rodas de conversas online, várias modalidades de formações foram acontecendo de forma remota. Então, tiveram vários temas que foram desde a saúde mental dos trabalhadores. A princípio, a maioria dos temas eram relacionados à Covid, como lidar, né, com essa pandemia, quais os métodos de prevenção, como que a gente poderia agir, como que poderia ajudar os usuários que estavam lá isolados dentro de casa. A partir de então, os grupos se foram identificando, né, e dependendo da clientela, foram formando grupos de gestantes, grupos de idosos, enfim, de usuários das unidades. Então, foram criados grupos de WhatsApp para responder ou tirar dúvidas da comunidade. As pessoas faziam as perguntas pelo WhatsApp e esse grupo do plantão dava as respostas e as explicações que a comunidade estava necessitando. Da mesma forma, com grupos de idosos, grupos de gestantes, então foram feitas lives com a participação ativa dos idosos e falavam sobre si, sobre o que eles estavam passando. E ali os alunos dos cursos de psicologia, de fisioterapia, de educação física, de farmácia, da enfermagem, de odontologia, serviço social, eles iam esclarecendo as pessoas, né, e dando sugestões para melhorar a qualidade de vida durante aquele isolamento. Então, foi muito movimentado esse período com a utilização dessas mídias sociais também. O programa também tem uma ampla parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande e uma articulação nacional com outros programas e o Ministério da Saúde. Como funciona essa troca de saberes e experiência? O PET Saúde, ele tem essa parceria, né, primeiro com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, através da Secretaria da Gestão de Trabalho e Saúde e da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. Parte daí a grande e maior parceria. Então, eles têm digamos assim, essa parceria com as secretarias municipais de saúde, porque para acontecer o programa no município, eles têm que pressupor essa parceria entre a universidade e a Secretaria Municipal de Saúde. Nesse ponto, a Secretaria Municipal teve uma grande abertura no sentido de se sensibilizar com a universidade que estava construindo o projeto. Desde o princípio, nós fomos apresentando para a Diretoria de Atenção à Saúde a nossa proposta e a partir daí eles colaboraram junto com todos os gerentes do distrito, a secretária de saúde, onde foram determinados os territórios onde a gente poderia
atuar, né, enquanto projeto. Então, a Secretaria nos indicou 5 unidades. Essas unidades foram a unidade de saúde da família Eduardo Ramos, do Distrito 2, que fica no bairro Centenário, a unidade de saúde José Fechini, que fica localizado no Distrito Sanitário 3, no bairro do Cuités, a unidade de saúde Tambor 1, que é localizada no Distrito Sanitário 4, no bairro do Tambor, a unidade de saúde Antônio Aurélio Ventura, que é no bairro Cinza, do Distrito Sanitário 6, e a unidade de saúde Ressurreição, que fica também no bairro Ressurreição, do Distrito Sanitário 9. Quais contribuições estão sendo percebidas desse trabalho que o PET vem realizando? Nós enxergamos que estamos deixando como contribuição nessas unidades de saúde, primeiro, uma experiência maravilhosa e interprofissional, de um trabalho colaborativo, do aprender juntos para trabalhar juntos, dessa construção desses materiais que foram colocados. Os alunos colaboraram no mapeamento das unidades, de construir mapas físicos ou mapas vivos, né, que pudessem dar uma ideia à comunidade que frequenta aquela unidade de saúde da localização, dos limites de abrangência da unidade de saúde, do trabalho dos agentes comunitários de saúde nessa unidade, da construção desses grupos virtuais, que eles devem permanecer como uma forma de sustentabilidade dessa ação nas unidades de saúde já incorporadas pela equipe de saúde da unidade, entendendo que essa prática ela é indissociável, que se ela for de uma forma colaborativa, ela vai ter um valor muito maior para essa comunidade, ganha a comunidade, ganha o usuário, ganha o profissional, né? E ganha o município de uma forma geral. Gostaria de agradecer demais a oportunidade que a CBN Universidade está dando para o nosso projeto, que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que estamos fazendo em atividades de pesquisa, extensão e de ensino com esses alunos e esses colegas professores e profissionais do serviço. É um grande aprendizado. A gente tem absoluta certeza, e pelo depoimento dos alunos, ninguém é igual hoje àquela pessoa que entrou no PET há quase 2 anos. Aprendemos muito, amadurecemos muito e temos uma satisfação enorme de ter participado desse projeto. Muito obrigada mais uma vez, em nome da Universidade Estadual da Paraíba, em nome do CCBS, que também é o nosso grande parceiro. A direção do CCBS sempre tem nos dado esse apoio. Então, a gente continua lutando para que a gente tenha novas oportunidades de participar desses programas. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada pela disponibilidade, professora Hilva, e parabéns a todos os que fazem parte do programa pelo belíssimo trabalho. E vamos para mais uma pausa aqui no CBN Universidade deste sábado. Na volta, a gente fala sobre o início do período letivo na UEPB, que deve começar daqui a um mês. Você que é estudante, está ansioso? Pois fica ligadinho aqui na CBN Campina Grande, que voltamos rapidinho com informações sobre o calendário acadêmico e as aulas remotas que estão regulamentadas para continuar na UEPB. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi pessoal, voltamos com mais informações para você aqui no CBN Universidade. E como falamos no início do programa, no comentário do professor Luciano Nascimento, as aulas da UEPB estão previstas para iniciar daqui a um mês, no dia 17 de fevereiro, e ainda de maneira remota. A repórter Estela Costa traz para a gente alguns detalhes do calendário acadêmico da UEPB e como está a expectativa dos estudantes da Universidade Estadual da Paraíba para a continuidade das atividades. Vamos ouvir. A volta às aulas na UEPB está prevista para o dia 17 de fevereiro. Na mesma modalidade desenvolvida no ano passado, o período 2020.2 será de forma online e remota. Os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba irão cursar durante esse ano o semestre 2020.2 e 2021.1
e a previsão é de ainda iniciar o período 2021.2 com a pretensão de normalizar o calendário em 2022. O período de pré-matrícula encerrou ontem, dia 15 de janeiro. Já a matrícula acontecerá entre os dias 18 a 22 desse mês, e de 1 a 17 de fevereiro está reservado o período de reajuste de matrícula. Todos os processos são de forma online. Pensando no bem-estar dos alunos e da população, mediante a pandemia da Covid-19, a UEPB definiu que as aulas desse novo período continuarão online, o que gerou divergentes opiniões entre os graduandos. Nem todos os estudantes estão se sentindo seguros para voltar às aulas presenciais. Ítalo Silva, estudante de jornalismo, fala um pouco sobre as dificuldades, mas mostra compreensão para esse período de adaptação. Fica aquele questionamento, voltar ou não voltar, porque não adianta pensar só em alunos. Claro que a gente quer se formar, claro que a gente quer que seja o mais rápido possível, mas a gente também tem que pensar nos professores, pois os mesmos são grupo de risco, então tem que ter um cuidado a mais. E sobre a expectativa para a volta às aulas na mesma modalidade do período anterior, Clara Madruga relata a experiência que teve e o que espera desse novo período. Eu acredito que o próximo período vai ser melhor em comparação ao período passado, porque nós alunos, acredito que também os professores, não estávamos acostumados a assistir aula dessa forma. Então, foi um período difícil, é um verdadeiro desafio, muitas coisas novas para assimilar. Então, como um período teste, o passado, esse que vem vai estar um pouco mais fácil. É uma situação delicada, mas devemos ter esperança que tudo vai voltar ao normal. No momento, foi decidido as aulas online e realização de atividades presenciais para alunos que estão terminando o curso, estando nos 2 últimos períodos e apenas para aqueles da área de saúde. Mas essas atividades não serão na universidade, e sim nos hospitais e unidades de saúde que a UEPB tem parceria. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela. E como você ouviu aí, a previsão da Pró-Reitoria de Graduação é conseguir concluir 2 períodos agora em 2021 e já dar início a um 3º período para conseguir atualizar o calendário acadêmico da instituição em 2022. A gente muda de assunto para ouvir o comentário de hoje da oraculista e pesquisadora Rebeca Souza. Se liga aí. Olá, ouvintes do programa CBN Universidade. Eu sou Rebeca Souza e, como prometido, volto aqui para dialogar com vocês sobre os oráculos. Hoje, recebo como convidado o astrólogo, cartomante e tarólogo Alexander Lepretier, que reside na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai nos dar um panorama geral do ano de 2021 sob a perspectiva do tarô. O tarô nada mais é do que um conjunto de 78 cartas, divididos entre arcanos maiores e arcanos menores, e que surge na Europa do século XIV e tem iconografia cristã. Então, vamos agora ouvir o que o Alexander tem a nos dizer. A carta que representa esse período de 12 meses que nós temos aí pela frente, a começar agora por janeiro, é a carta do Papa. Ela é obtida através da soma dos algarismos que formam um ano. E há 2 outras cartas auxiliares que vão ser obtidas através de outros cálculos, que é o carro, o avanço, e o pendurado, a perda. Então nós temos um ano polarizado, um ano de avanços e retrocessos, que a gente tem que observar com calma. Então o primeiro ponto, a gente vai sempre se nortear pela carta do Papa. Imagine um padre, né? Então tudo que ronda esse universo religioso, ele vai ser um símbolo, uma direção para a gente entender o que vai acontecer na coletividade. Então nós temos religiões e sistemas de crença indicando que nós vamos ter bastante movimentos humanitários acontecendo. Pessoas se agrupando, se unindo para poder ajudar quem estiver necessitado. Então, ações filantrópicas, humanitárias, caridosas devem acontecer bastante. Pessoas identificando dificuldades em seus grupos sociais e se organizando para poder resolver esses problemas, né, a partir deles e, ao mesmo tempo, reivindicando a ajuda do Estado, que é mais do que importante num período de crise que nós ainda estamos vivendo. O ano começou, mas ele começa com a pandemia que se iniciou no ano passado. Então, temos que entender que estamos em um momento de crise, né? Portanto, essa necessidade de ajuda uns com os outros é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, esse pensamento religioso, ele acaba, no momento ele quer acolher e ajudar, mas no outro também ele se torna irredutível. A gente tem aí a questão dos dogmas, ou seja,
as ideias acabam se polarizando. As pessoas vão se agarrar muito naquilo que acreditam e não vão conseguir dialogar com pensamentos diferentes, como isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos, havendo uma acentuação muito grande nesse período. Então, nós temos extremismos dificultando o diálogo, né? Pode acontecer escândalos acontecendo com figuras públicas, especialmente figuras religiosas e figuras ligadas aos poderes legislativos, ou seja, senadores, deputados, vereadores. Então a gente tem essas figuras em evidência, né? Porque nós vamos ter tanto as figuras religiosas como todo o legislativo ocupando o protagonismo, né, de ações muito destacadas nesse ano, tanto benéficas quanto também escândalos que podem surgir a partir daí. Nós temos esse diálogo, essa dificuldade de diálogo também acontece dentro do nosso governo, que parte, né, e esse legislativo, judiciário, executivo, as câmaras, sempre recheadas de políticos que deveriam se alinhar, mas acabam se dividindo em blocos e discutindo entre si, o que vai acabar criando grandes transtornos para a própria sociedade, que provavelmente não vai receber isso bem, e a falta de atendimento das suas necessidades, que crescem a cada dia com o avanço da pandemia, gerando grandes conflitos, inclusive brigas mesmo, e a gente pode esperar fortes manifestações esse ano. As minorias elas devem se colocar também com bastante força, reivindicando os seus direitos. Então, nesse período, uma dica é muito importante. Pessoal, não discutam com quem não ouve, não queiram colocar as suas verdades e evitem enfrentamento. Busquem sempre o diálogo a partir da diplomacia. Isso é uma dica fundamental para esse ano. A gente tem ajuda que não chega para todos, aumentando ainda mais a crise. A gente tem sim a cura para a Covid-19, a vacina está aí, mas teremos bastante problema de administração dessa aplicação dessa vacina. E isso deve aumentar ainda esse caos que a gente vai ter ao longo desse ano. Mas à medida que o ano ele vai chegando no fim, isso vai se resolvendo e a gente vai conseguir essa imunização tão desejada. Teremos avanços na ciência e também provavelmente teremos que começar a repensar nossos modelos de ensino, e acho que se inicia nesse ano uma revolução nesse sistema educacional que a gente tem aqui no país, e também é um ponto que entra em crise. Educação e saúde colapsando, entrando em crise, exigindo mudanças. A pandemia ela deve começar a chegar no fim e a gente vai, depois dessa pandemia acabar com a vacina, a gente vai enfrentar o pós-pandemia, né? Então, assim, até lá, a melhor dica desse ano é: enquanto vocês não forem vacinados, usem máscara, distanciamento social, higienização e vacinem-se. Temos que confiar na ciência. É a ciência que vai nos trazer a cura e resolução desse problema. Eu desejo a todos um feliz 2021 e tudo de bom para vocês. Vacinem-se! Muito obrigada, Alexander Lepretier, por suas palavras e por nos dar um panorama geral para o ano de 2021, segundo a perspectiva do tarô. Então é isso, pessoal, que a gente pôde escutar agora. O tarô é um conjunto de 78 cartas e através da soma de seus algarismos nós podemos perceber qual a mensagem dessa simbologia tão antiga para o nosso ano de 2021. Façam como o Alexander disse, se cuidem, previnam-se e usem máscara sempre. E vacinem-se, claro que é o mais importante. Espero que tenham gostado dessa coluna de hoje e nos veremos na semana que vem. Beijos e muito amor para o ano 2021. Obrigada, Rebeca, e até a próxima oportunidade. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, que foi apresentado por mim, Natasha Leone, com a produção e reportagens dos que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é feita por Apolo Ricarte e Isis Coelho. A direção é de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o Rede UEPB, que é alimentado diariamente com notícias, debates, entrevistas e eventos científicos que são realizados na Universidade Estadual da Paraíba. Voltamos sábado que vem e contamos com sua escuta. Até lá!
CBN Universidade, na CBN Campina Grande.